Vocês conseguem ver aí a apresentação bem direitinho? Estou passando aqui, Sim, ó. professor. Aqui a gente retorna para aquele Dá para ver, exemplo, sim. que a gente viu em sala de aula. Vou reler ele para que a gente veja que todos os detalhes que existem nesse exemplo, né? Ele pede para determinar a seção de um condutor unipolar, ou seja, o condutor único que vai, né, com isolação tipo PVC, isso aqui é uma característica que a gente consegue as coisas em tabela, utilizando um método, né, tem vários métodos, um método da capacidade de condução de corrente. Então, você vai determinar a seção do condutor pelo método da capacidade de corrente, aí sendo que, né, ele coloca mais detalhamento. Fala que a potência do equipamento é 10 kW, o fator de potência é 92% e a eficiência é 90%. Então, a gente tem que a alimentação do equipamento é monofásica, ou seja, só tem uma fase. Pulei aqui essa parte. E a tensão de linha é 220 volts. É importante a gente ver se a tensão ela tem dois tipos. Uma que chamamos tensão de fase e outras que é a tensão de linha. Em determinados cálculos, é necessário transformar essa tensão de linha em tensão de fase, em determinados momentos, a tensão de fase em tensão de linha, e assim os problemas chegam para a gente e a gente consegue dinamizá-los assim. Tem fórmula para tensão de linha, tem fórmula para tensão de fase. Nesse caso, a gente vai ter que analisar a fórmula que a gente tem para encontrar a corrente geral desse determinado circuito. E aí, a partir de então, vamos ver se é lá nessa fórmula pede tensão de fase ou tensão de linha. E aí é uma referência muito direta. A tensão de linha, ela é a tensão da fase vezes um fator que a gente chama de raiz de 3, né? Vezes uma raiz quadrada de 3. É praticamente 1,73, 76, algo do tipo. Que a calculadora nos dá. Isso aí a gente não precisa saber de cabeça, né? Aí aqui a gente fala que a alimentação do equipamento é monofásica, ou seja, é em uma fase neutra, né? Monofásica é que só vai de auxílio. Tipo aquela instalação que nós fizemos na sala. Então vai dois fiozinhos lá para ligar esse motor aqui de 10 kW. É instalado por meio de eletrocalha, ou seja, a instalação passa por uma eletrocalha onde já passam 4 circuitos. Se já passa 4 circuitos, com mais um vai ser o quinto circuito a passar por dentro dessa eletrocalha. A temperatura ambiente média é de 35 graus Celsius e no solo 20 graus Celsius. Geralmente, aqui para nós do Nordeste, é esse o valor que a gente considera. 35 graus Celsius e solo 20. Isso aqui é muito comum a gente usar esse dado. Colocar esse dado já como tabelado, né? Aí a gente informa mais que o equipamento está instalado a uma distância de 50 metros do quadro de distribuição, ou seja, o quadro de distribuição, ele comanda esse motor, ele liga esse motor a 50 metros dele. E aí, fala que do quadro de distribuição de força até o motor, pode existir uma queda de tensão máxima admitida de 3%. Ou seja, se o 220, que é a tensão de linha, chegar lá com uma queda maior que 3%, o projeto não está adequado a esta aplicação, né? E aí a gente começa a anotar, né, os dados. Aí a gente entra aqui nos dados do problema. O primeiro dado que ele informou foi que a isolação do cabo é em PVC. O segundo dado, a potência do equipamento é 10 kW. O fator de potência 0,92. A eficiência desse motor, né, 92, 0,92. A tensão de linha 220 volts.
Veja a referência. Tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão da fase. Aí eu transformo a tensão de linha em tensão de fase, porque no nosso cálculo da corrente de projeto, ele requer uma tensão de fase. Então, para isso, a gente já faz essa conta aqui e coloca aqui. Então, a tensão da fase é 127 volts. Não é comum para a gente essa tensão. Vou lhe explicar por quê. Nosso sistema aqui do Nordeste, ele é 220 volts. Então, uma tensão de fase de 127 volts não é a mesma tensão que chega na nossa casa, que é 220. Então, aqui é um problema que retrata alguma situação do sul do país, né? Que lá é que tem esse tipo de tensão. Que vocês podem, de repente, ir trabalhar também por lá e pegar uma situação dessa e fazer um cálculo parecido com isso. O item 5, né? Ele fala que essa instalação vai ser instalada através de um eletrocálio. O item 6 informa que já passam por lá 4 circuitos, então com mais um será o 5º circuito a passar. A temperatura média é de 35 graus ambiente e é instalado 50 metros do quadro de distribuição e a queda de tensão 3%. Até aqui foi só uma repetição do que o problema deu. Veja que tem bastante coisa a ser usada aqui, né? E aí a primeira coisa que a gente faz é achar a fórmula da corrente de projeto. A corrente de projeto, que já foi dada lá dentro desse material, em watts, é a tensão de fase. Veja só que a gente transformou a tensão de linha, que foi dado, em tensão de fase, que vai dar 127 volts. Então, vai ser a potência, que aqui vai ter 10 kW. A tensão de fase, que nesse caso é 127 volts. A eficiência, que o problema deu lá que era 90%, né? Que a gente usa 0,9. E o fator de potência, 92, 0,92, né? E aí, começamos por aqui o nosso cálculo. E aí a gente já tem, substituindo os valores, né? E fazendo o cálculo da corrente de projeto, a gente chega no valor 0,95, não, 95,0978 amperes. 95,0978 amperes. Veja só como é quebrado esse valor, né? Mas a gente tem que aproveitar todos os valores, quase que todas as casas, porque veja que 0,9 é 90 miliamperes, né? É muita coisa ainda. O corrente, a gente tem que sempre pegar esse cálculo e usar por completo, porque pode influenciar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos no condutor. Aí falou que IP é a corrente de projeto. Então, o método da instalação tabela 1, a eletrocalha P1, determinando a corrente corrigida. Ou seja, a gente vai ver que, a gente falou aqui, voltando para cá, que a isolação é em PVC e é instalado por eletrocalha. Por essa informação, a gente tem uma tabela na NBR 5410 que ela dá para a gente um fator de correção, né? Fator de correção de agrupamento. Então, esse fator de correção, ele é aplicável a condutores agrupados em feixes, em linhas abertas ou fechadas, e a condutores agrupados ao mesmo plano, uma única camada. Então, no item 1 aqui, ó, fecha ao ar livre sobre superfícies embutidos ou em condutos fechados, que é o nosso caso. Você lembra que ele disse que tem mais, existe lá 4 circuitos, com o nosso circuito ele vira o 5º. Então, o fator de agrupamento aqui, ó, é 0,6. Então, nesse lugar aqui, ó, 0,6 aqui, vezes o fator de correção de temperatura. O fator de correção de temperatura também está lá na NBS 5410, na tabela número 40. Esse fator de correção, né, está dizendo aqui, para temperatura ambiente diferente de 30 graus Celsius,
para linhas não subterrâneas e de 20 graus Celsius para a temperatura no solo. Ou seja, já entra dentro desse requisito, né? Como ele falou que a temperatura ambiente lá era de 35 graus Celsius, e o nosso condutor, ele é isolado em PVC, então ele é em PVC e ele tem 35 graus Celsius em meio ambiente. Então o fator de correção de temperatura é 0,94. Então a gente vai substituir aqui os valores, ó. 0,60 para o fator de correção de agrupamento e 0,94 fator de correção de temperatura. Esse 95 a gente já encontrou na outra fórmula. E aí, fazendo essa divisão, que em calculadora todas elas fazem, chegamos a uma corrente de 168,61 amperes. Corrente corrigida. E a corrente de projeto é essa. Se o projeto não tivesse nada de diferente, seria isso aqui. Mas aí teve uma correção, veja como aumentou essa corrente. Corrente de projeto do motor de 10 kW, ele com 95 amperes, ele consegue ligar, né? E aqui já é 168,61. Por causa que tem um fator de agrupamento e fator de correção de temperatura. E aí, né, o FCA, né, que foi retirado da tabela 8, porque foi que deu 5, né? Tinham 4 circuitos, com mais um deu 5, ficou o quinto. E aí tem também mais um dado que você encontra na tabela 5410, seção reduzida do condutor neutro. O condutor neutro, quando o sistema é balanceado, ele praticamente não existe corrente nele, não passa corrente nele. Quando existe um desbalanceamento das fases, volta uma corrente para o neutro. Então, nesse caso aqui, a gente reduz essa seção do neutro, porque ele é monofásico, então ele não tem desbalanceamento, tecnicamente. E aí a gente procura quanto deu, né? Quanto daria essa nossa tabela, na tabela, né? Para uma corrente de 168,61 amperes, na tabela 2, tabela lá da NBR, a gente encontra 70 milímetros. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, a tabela. Deixa eu abrir aqui rapidinho aqui a tabela. Aqui. 54,10. Vamos encontrar aqui essa tabela para encontrar o cabo exato, né? Faltou essa informação aqui. Era tanta tabela que ficou uma de fora. Essa norma é a norma para vocês. O módulo B1. E a corrente deu 168. 164. Aqui, deixa eu ver aqui. Metros de instalação para B1. 2 condutores carregados.
Aí ele encontra aqui 70 milímetros quadrados. E aqui no ajuste, né, do nosso sistema de neutro, para 70 centímetros, ele ajusta em 35 milímetros. O condutor de neutro, né? Então, finalizando aqui, para esse tipo de método aqui, que é o método da condução de corrente, veja que volta lá para o problema, né? Determine a seção do condutor polar utilizando o método da capacidade de condução de corrente. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte é pelo limite da queda de tensão máxima. Então, essa primeira parte a gente já encontra aqui esses valores, né? Que achamos esses cabos. E aí, no outro sistema, a partir que a gente viu o valor da queda de tensão máxima de um circuito, a gente vem e faz o exemplo, né? Que a gente já tem a corrente de projeto, continuando, né, o exemplo 1, a gente já tem a corrente de projeto, temos a distância de 50 metros, temos agora uma tensão de linha de 220 volts e queremos aí saber a diferença, né, de potencial aí em uma queda de limite de 3%. Saber o cabo que suporta isso. Então, essa é a fórmula, e é a tensão 200 vezes a resistividade do cobre, vezes o somatório das distâncias, né, dos comprimentos do cabo. Como lá só vai ter um cabo, nesse circuito só tem um cabo, o comprimento do cabo, o LC, vezes a corrente de projeto, dividido pela diferença de potencial em percentual, vezes a tensão de fase. Aí a gente coloca esses valores aqui dentro. 200 vezes 1 sobre 56, que esse aqui é o cálculo da resistividade do cobre, multiplicado pela distância, vezes a corrente de projeto que a gente encontrou, por isso que ele coloca todos aqueles quebradinhos, ó, dividido pelo percentual, né, da tensão, daquela tensão que é de 3%, então bota-se o número 3 aqui, vezes 127, que é a tensão de fase. Vamos voltar aqui de novo, porque que a tensão de fase deu diferente, para a gente mostrar que aqui o cálculo da tensão de linha, de onde é que de onde a gente vem, né? V de linha é raiz de 3 vezes V de fase, né? O que o nosso material deu foi ver a tensão da linha. Então, para que a gente encontrasse a tensão da fase, a gente dividiu 220 dividido por raiz de 3, chegamos no valor 127. Então, esse 127 também é usado aqui no cálculo da queda de tensão, né? Ou seja, trabalhar o limite da queda de tensão. Professor, aquele cálculo ali que deu 168,61 ampere, tá certo mesmo? Tá. Você faz a divisão aí? Eu já refiz aqui umas 4 vezes aqui e só deu 148. Deixa eu ver aqui. Você tem que se confundir, né? 95,097. Eu estou com a calculadora aqui, vou fazer aqui a conta. 95 dividido. É porque você tem que colocar o 0,60 vezes 0,94 dentro de parênteses. Aí dá bem direitinho. Tá? Correto, meu professor? Já fizeram aí outras pessoas e deu certo? Já sei, professor. No caso, o 0,97 tem que ser no parênteses? Você faz assim, você faz 95,097, né? Dividido, aí a parênteses, 0,60 vezes 0,94. Aí fecha o parênteses. Aí vai dar bem direitinho. 68,61. Eu acabei de fazer aqui e deu certo. Realmente deu esse valor aqui. Tá bom. Tá, entendi. Não, porque eu tava esquecendo parênteses.
Fecha o parênteses, porque senão fica um negócio, ela divide a primeira, depois multiplica pela segunda, fica um negócio errado. Vamos continuar aqui nessa parte da queda de tensão, que aí, ó, corrente de projeto, né, a gente já falou disso aqui, já viu a forma. Esse somatório, nesse caso, a gente só tem um cabo. Então, o somatório é só o primeiro, né, esse cabo aqui, a distância, 50 metros, vezes a corrente de projeto, dividido por 3, né, que é 3%, vezes tensão de fase, que a gente sabe que é 220, dividido por raiz de 3, que dá 127. Aí, substituindo os valores, dá isso aqui, né? Botando a calculadora para fazer essa conta toda, com os parênteses e divididos, né? Inclusive, na hora de colocar isso aqui, você vai colocando por parênteses, e no final, você divide e bota parênteses aqui também, porque senão fica quebrado, né? Fica uma conta diferente. Vai dar valor diferente do que é. Então, fazendo a conta, realmente, deu 44,57 milímetros. Então, 44 não é um valor comercial, né? E aí a gente procura o próximo maior, né? Comercial que tem um valor comercial de cabo. E o próximo maior é 50 milímetros. Né? 50 milímetros é a próxima seção. Inclusive, eu até vi lá na tabela que essa seção aqui, mesmo eu tenha colocado aqui, era 50 milímetros. Eu acho que não era 70. Pela tabela que eu vi lá. Né? Método de instalação B1. Deixa eu botar aqui para você ver. Só para me conferir, porque eu posso ter errado na hora de puxar essa referência. Método B era 2 condutores carregados. Ela é B1. Então, ó. 35 não dá, que é 168, né? Deu aqui 50. Exatamente. Deixa eu ver aqui, 168 é no... Isso. Aí, vindo... Vocês veem essa tabela aí agora? Sim, dá para ver. Pronto. Você vê aqui, ó. Eu tô vendo. O método de instalação de lá é B1, 2 condutores carregados, né? Que é monofásico, tem um fase e um neutro. E aí a gente desce com ele até encontrar a corrente. A nossa corrente foi 168. Aí, vamos para cá. Desce. 164 atende? Não atende. Então é o próximo. Nosso cabo ele pode ir até 198. A gente precisa de 168, 164 não vai atender, vem para cá. Então aqui a gente vem e vê qual é a dimensão do nosso cabo, né? Porque o nosso cabo aqui, ó, 50 milímetros. Vocês entendem como puxa essa referência? É desse jeito. E eu, inclusive, eu vou colocar essas tabelas, já tem algumas já dentro do material, eu vou colocar mais essa e outras soltas dentro, sabe? A própria norma, eu acho que eu já passei para vocês essa norma na disciplina anterior, ela vale para essa também. Ela não deixa, ela não se perde, não, como diz o outro. Isso aqui é um cabo de cobre, né? Se fosse de alumínio, vamos ver que um cabo de alumínio está 168 amperes. Aqui é alumínio. Opa. 70. É o método de instalação. Olha. 157,200. Então, seria um de 70 milímetros de alumínio. Veja como cresce, né? A bitola do cabo. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, vamos dar continuidade, que ele encontrou na queda de tensão 50 milímetros quadrado, né? E aí a gente finaliza a questão desse problema, né? Falando que o critério da capacidade de corrente, a seção do condutor fase, deu 70. No critério da queda de tensão, deu 50. Eu vejo que esse aqui eu talvez tenha me equivocado lá na tabela. Veja que eu estou vendo agora que é 50. Então, ele casou, né, praticamente, com esse daqui de baixo. Mas se ele tivesse dado fora do padrão de um com o outro, o que a gente considera na engenharia é o maior. Cabo, quanto maior, melhor. Então, a gente joga para o fator do maior. Então, de 70 milímetros seria o escolhido. Entendeu?
Se a gente olhar dois critérios e num cabo ou para disjuntor, para alguma coisa, você sempre joga para o maior, porque protege mais, dá mais confiabilidade para a instalação. E o do TER, pela tabela, né, do TER, do TER não, do neutro, o neutro vem seguindo o mesmo, e o TER, que é o aterramento, pode ser colocado pelaquela tabela. Vamos ver lá, novamente. É bom a gente sempre olhar que essa tabela que existe, ó, com todo neutro, tem sim. E aí a gente tem outro exemplo aqui, né? Só que eu queria saber se vocês, olhando agora para esses exemplos, entendeu mesmo, né? Passou realmente a limpo, a gente passou a limpo aqui devagarzinho, que todos esses cálculos, nesse exemplo, é um exemplo que corriqueiramente cai na vida de um eletrotécnico. Corriqueiramente existirá numa indústria um motor para ser colocado no campo e precisa dessas determinações. Qual é o cabo que vai comprar para atender ao cliente? Que cabo colocar, né? Ele pergunta para quem? O técnico. Se não tiver o engenheiro, vai o técnico. Coloca lá o cara na sala de projeto para ele fazer isso. Aí, tendo as tabelas, tendo o formato, só é correr para o abraço. Uma paciênciazinha, uma revisão, chega no valor, né? Agora, isso aí é muito, muito, muito requisitado, esse tipo de projeto, né? De 10 kW, de 20, de 30. Principalmente sistema de bombeamento, que tem essa distância aqui muito segura, de 50, de 100 metros. As bombas geralmente são distantes demais do quadro de força. Vem um circuito muito longo, que passa às vezes os 50 metros, muitas das vezes os 50. Agora eu preciso que vocês digam alguma coisa, porque esse cálculo não é fácil. Tá muito fácil, porque eu estou revisando e falando pausadamente, devagarzinho, para que vocês vejam mais esses números, entendam mais como é que se foi que a gente chegou nesse valor. Se alguém se perdeu no meio do caminho aí, pode perguntar que a gente refaz, para que tenha, todo mundo tenha a segurança de pegar. Se você dizer dar uma passada só por cima agora, né? Do início até o fim, que no caso, pelo que eu notei aqui, são três sessões no caso, né? Primeiro encontra a corrente do projeto, depois determina qual é a corrente no carro, corrigida, né? E por último vem aquela tensão que é justamente a seção do condutor, dimensionar, é isso? Isso. A dificuldade maior desse problema, de início, é saber diferenciar tensão de linha e tensão de fase. Que confundem mesmo. Podem ser que muita gente colocou logo aqui 220 aqui embaixo. E não é, né? A gente sabe que para esse projeto, olha, um VF, né? V de fase, tensão de fase. Então, devemos nos atentar a isso. Tensão daqui, dessa corrente de projeto, é a tensão da fase. E ele lá no problema, ele dá a tensão de linha. Então, isso aqui realmente isso aqui pega muito a gente. É um problema que já tem uma pegadinha dentro dele, tecnicamente. Existe algo que você pode errar com isso, né? Então, daqui, né? Pegando todos esses requisitos dela e fazendo a conta, a maior dificuldade é as tabelas, que já vai ser dadas a você, já tem aqui nesse problema, faltou só essa tabela aqui, e eu já estou com ela aqui no gatilho para enviar para vocês. E assim terminar a aula, já estou fazendo aqui um PDF só dessa tabela e mandando. Ela já está dentro daquela norma, na página 61 da NBR, 5410, que eu falei para vocês, na outra disciplina,
E essa norma é a norma mãe da elétrica, né? Do eletricista, do eletrotécnico, para eles fazerem, executarem projetos elétricos. Porque ela define muita coisa, define muita coisa. Então, vamos aqui dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Não. Dar continuidade aqui ao outro problema, que ele é diferente desse, né? Ele tem uma coisa diferente, são vários circuitos, um ao lado do outro. Esse aqui foi apenas um. Esse outro problema aqui, ó, vejam que são vários motores, um ao lado do outro. Cada um puxando uma correntinha. Como é que a gente faz um cálculo desse? E com distância diferente. 8 metros. O mesmo carro que alimenta com 8, alimenta com esse aqui com 10 metros. 10 mais 8, 18. A 6 metros aqui, mais 6. Vai só aumentando. É como se fosse um circuito que for só deixando aí os motores ligando e puxando dele. Outra realidade de quem está instalando isso na vida real. Acontece demais. Uma linha dedicada só para motores. E um quadro de comando de motores, ele é chamado de CCM. Quadro, né, circuito de comando de motores. CCM é esse circuito, né? Aí vai lá, é um quadrozinho. Só para motores. E aí esse exemplo, né? Para circuito cuja característica alimenta um grupo de dispositivos ou equipamentos de valores diferentes, de distância e corrente nominal. Aí ele pede para determinar a seção do condutor do circuito, mostrado abaixo, sabendo que são utilizados cabos unipolares isolados XLPE, não é mais PVC o cabo aqui, é XLPE, que lá na tabela também tem referência ao cabo XLPE, disposto no interior de uma canaleta ventilada, constituída no piso. A queda de tensão admitida de 4% para esse sistema, né? Aí aqui, ó, a gente pega esses valores de corrente, 7,9. Aí, quantos metros? 8 metros. Essa corrente aqui, 2, 26 amperes. Qual é a distância dele? É 10 mais 8. 18 metros. Corrente aí 3, 28,8 amperes. Qual é a distância? 10 mais 6 mais 8. 24 metros. Essa corrente aqui desse motor, I4, 11,9 amperes. Qual é a distância dele? Aí vem somando. 8 mais 10 mais 6 mais 14. 38 metros. E esse motor I5 aqui, essa corrente I5, 28,8. Qual é a distância dele, né? 8 mais 10, ou seja, todas essas, daqui até o final, 49 metros. E aí a gente vem para essa fórmula, que é a mesma fórmula que a gente utilizou há pouco tempo. O cálculo da seção do condutor para uma determinada queda de tensão. Ele falou aqui que admite 4%. Então, esse delta VC aqui é 4. Esse VL aqui é a tensão de linha. Ele não falou, alimentados. Exemplo 1. Para o circuito cuja característica alimentar um grupo de sorteio. Faltou aqui a informação da tensão. Mas ele falou que é 380 volts. Está aqui, tá aqui o barramento. Ó. Às vezes ele não fala dentro do texto, mas coloca aqui. Ó, 380 volts é a tensão de alimentação desses motores. 380 é uma alimentação que a gente chama de trifásica, né? Tensão de fase de 380 volts. Então, jogou logo direto. A tensão da linha é 380. Então, vamos aqui, ó. Colocou todos os valores. Aí, veja por que esse somatório, né? Lá no nosso exemplo passado, foi só apenas um. Como aqui tem vários circuitos com tamanhos e dimensões diferentes e corrente diferente, você vai somando, multiplicando pela distância. Corrente
e 1 vezes distância 1. No caso, no caso, divide a amperagem pela distância? Não, Multiplica, no caso? Isso. Porque aqui é uma fórmula, né? Isso aqui foi uma fórmula inventada há não sei quantos milhões de anos aí. Os caras inventaram isso porque tem ciência aqui por trás disso. Agora, para desenrolar essa fórmula, era 4 cursos desses, só para a gente desenrolar essa fórmula. Então, a gente evita isso, né? Chega já junto dela e só faz substituir os valores. Esse somatório é para somar cada cada pedacinho desse aqui. E no final ele vai dar um cálculo, um valor global. Um valor global. Aí é bem mais interessante. E aí você soma cada contribuição dessa que vai precisar para o cabo suportar essas correntes. Vocês entendem que o cabo ele vai, ou seja, e um vai soltar no 7.9, mas lá na frente vai ter outro cabo com I2 que vai precisar de 26. E assim vai. Então, a contribuição da necessidade de passagem de corrente de todos esses valores aqui, somando juntos e dividindo, vai dar a seção para esse tipo de queda de tensão de 4%. E aí, substituindo esses valores, jogando numa calculadora de uma vez só e dando enter, já sai o resultado. A seção do condutor tem que ser maior do que 6,28 milímetros quadrados. Então, essa seção, 6,28, não existe, né? A próxima seção de mercado é 10 milímetros. Então, ela é trifásico de 10 milímetros. Entenderam? São 3 cabos com 3 fases, 10 milímetros quadrados, cada cabo. Para suportar toda essa galera aqui que vai passar de corrente por esse circuito. Então, por esse critério, deu 10 milímetros. Mas aí a gente pode fazer outro critério, né? Veja só. Esse último motor aqui, ó, ele tem uma distância de 49 metros. Então, para a gente melhorar esse cálculo, né? A gente faz para maior distância. Então, a gente pega aqui ele. Esse aqui foi uma repetição, deixa eu ver aqui. Pega ele e faz esse cálculo aqui para maior distância. 103,4, soma todas as correntes e multiplica só por 49, que foi a distância completa. E aí deu 10,031 milímetros. Esse cálculo aqui, mais resumido, né? Esse aqui é grandão, ó. Ele fez o quê? Somou essas correntes e a distância colocou a distância do máximo. E esse valor dá maior do que isso. Isso aqui é para dar maior, isso aqui é normal dar maior. Então, deu 10,31 milímetros. Então, a próxima seção, 10,31 é maior do que 10, deu 16. Entendeu? Aproximação considerando a somatória da corrente total multiplicado pela maior distância. Então, o natural é fazer isso aqui. Por quê? Porque se de repente esse cabo, né, de 10 milímetros vai colocar para ele vir até aqui, se ele a corrente que vai descendo aqui, mas vai demandando aqui, esse cabo aqui, exatamente aqui, vai ter que suportar essa corrente todinha, essas quedas de tensão, para que o circuito funcione. Aí a gente já viu 2 tipos aí de problemas e resultados com ele. Superior são problemas de aplicação direta. Isso acontece corriqueiramente na vida do eletrotécnico. Corriqueiramente acontece esse tipo de cálculo. Determinado local que você vai trabalhar dentro de uma empresa, você pode ser corriqueiramente estar fazendo esses cálculos aqui. Acontece muito isso. Agora eu preciso que vocês falem para que a gente melhore aí e vá discutindo esses cálculos. Porque, para mim, não tem nada assim. Esse cálculo aqui é o cálculo mais completo que a gente tem hoje. E é o que vocês vão precisar realmente sair desse curso com isso. Eu quero que você ensine esse último cálculo aí, como é que a gente faz na calculadora, direitinho.
Travou só para mim aí? Professor, cadê você? Vocês estão me vendo, não? Agora sim. Agora sim, tava travado. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem, né, também? Sim. Então, essa questão de botar o cálculo dentro de uma calculadora, botar a calculadora para trabalhar, aí a distância eu não tenho como pegar na mão de vocês, fazer um cálculo perto de vocês, fica complicado. O que é que eu recomendo? É que vocês vão fazendo os cálculos, colocando parênteses em tudo, como está aqui, ó. Veja, se você separar esse cálculo aqui todo em parênteses, vai dar certo esse cálculo. Calculadora, essas calculadoras, ela faz esse cálculo, bota todos esses itens aqui, só que 100 vezes raiz de 3, um parênteses, vezes 1 dividido por 56, parênteses, vezes, tudo isso aqui entre parênteses. Um parênteses aqui abrindo, outro parênteses para cá, ou seja, isso aqui se chama, lá na matemática, isso chama expressão numérica. Essa expressão numérica aqui, ela precisa estar delimitada, porque senão ela faz uma conta primeiro que outra. Se ela tiver totalmente delimitada, você, quando der o enter, ele divide e ele multiplica exatamente como é para ser e depois dá a resposta. Agora, para isso, vocês têm que saber usar a calculadora. E como é que sabe? Pegando aí um tutorial na internet. Por quê? Porque essa questão de usar a calculadora, eu acho que quem trabalhou com vocês mais diretamente deve ter sido o Jamison, né? Na disciplina de circuitos elétricos. Então, você já tem um pouco de prática e vai aumentar aqui. A gente não tem como, assim, tirar uma aula para ensinar a mexer em calculadora. Infelizmente, a gente não tem tempo para isso, né? A disciplina tem muita informação para passar e a questão de trabalhar a calculadora, eu creio que no YouTube deve ter algum vídeo tutorial ensinando a fazer isso. Como usar a minha calculadora Cássio, F82. Tem muitos tutoriais. Se a dificuldade for maior, muito grande, aí vai ter que vir com uma aula presencial, né? Porque, infelizmente, não dá para, assim, e é uma das coisas que tem que se aprender em sala, realmente, a usar a calculadora, para quem nunca usou uma calculadora desse tipo. Agora, vocês passaram por uma disciplina que fizeram bastante cálculo. Né? Mas não foi presencial, não, professor. Foi por aqui. E aí é o mesmo problema do senhor que acabou de dizer aí. Eu não posso ensinar todo mundo de uma vez, entendeu? O mesmo caso da rede aqui, é a mesma coisa que você está dizendo aí. É complicado. Não vou mentir, eu digo por mim, eu não sei usar ela direito ainda. Não vou mentir, eu comprei um aqui, mas se eu disser ao senhor que eu sei mexer nela totalmente, eu estou mentindo. Eu vou até olhar aqui se tem um vídeo explicativo, porque é o seguinte, ela tem função demais. Ela tem função demais. Essa função de fazer essa conta aqui é a mais simples que essa calculadora pode fazer. Ela tem um nível de... Ela faz milhares de coisas. Essa calculadora é quase um computador. Para quem sabe usar. Esse cálculo aqui, essa separação, a gente ter a atenção. Fora desses parênteses. Tá só travando aí, professor. Tá me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Se acontecer essa questão da calculadora, da separação dos números, tem que acontecer de forma organizadazinha. Mas a gente tem, assim, a gente tem que superar isso. Eu vou procurar vídeo no YouTube para passar para vocês. Vocês podem pesquisar também. Na hora que encontrar um vídeo que o cara ensina a fazer esse cálculo desse tamanho aqui, interessante. Aí vocês pegam lá e vão para frente. Entendeu? Aí com o Jama isso foi a distância, né? Infelizmente vocês pegaram essa disciplina também a distância. Aí fica exatamente. Complicado. Não é fácil. E essa questão de usar a calculadora é dentro de sala. Não é...
Lá, assim, a primeira vez que eu peguei para fazer com essa calculadora, lá na frente, né, lá no curso que eu estava, assim, a gente aprendeu na marra, trabalhando muito. Porque, na verdade, é o seguinte, como é na engenharia, é assim, que o professor dá uma aulazinha, um nívelzinho básico, e passa uma lista de exercícios com 70, 80, 100 exercícios. Veja só como é que a gente aprende as coisas de engenharia. Uma aula dessa gera para mim, gera para um aluno de engenharia 50 questões, uma lista de exercícios com 50 questões, para fazer. Aí tem que fazer 50. Na 40 ele aprende. Se ele errar na 40, ele aprende. Então, a gente, assim, pega e bem assim, uma coisa bem superficial que o professor passa. Esse nível de detalhamento que a gente passa bem minucioso aqui, eles não têm paciência para isso. Pelo menos os meus nunca tiveram paciência nenhuma. No caso, professor. Como é que a gente aprendia? Vocês estão me ouvindo? Então, professor, no caso, na calculadora tem que dar quanto? Qual é o número que tem que dar na calculadora depois de transformar esse cálculo aí todinho? Sim, na calculadora dá 6,28. Que aqui tem uma série de passos, né? Dá 6,28. Uhum. E esse valor é como se fosse milímetro quadrado. Entendeu? Mas se vocês tiverem dificuldade, vocês filmem você fazendo o cálculo. Rapaz, olha, eu não estou achando, não. Aí filma você botando número por número. Aí você me passa para mim. Rapaz, aí eu vou olhar o vídeo para entender a situação. Entendeu? Porque é complexo passar a noção de calculadora online. Existe quem passa. Mas é a pessoa que já está ali, né, para fazer um vídeo para ganhar dinheiro no YouTube, aí ensina, né? Faz parte do trabalho deles. Que existe. Mas eu preciso que vocês me tirem e digam que estão com dúvida em alguma coisa. Porque hoje eu tirei esses dois cálculos para passar para vocês minuciosamente, para que a gente passe mais dois. Aí eu vou passar 2 exercícios. Eu não vou passar uma lista de 50 exercícios, como é que é na engenharia, não. É só 2. Para ver se vocês desenrolam só. Entendeu? Eu quero que vocês façam desses só. É possível. Diga aí quem queria falar mais. Professor, sou eu, Edson. No caso aí, a gente vai encontrar nessa primeira fórmula aí, o 6,28. Certo. Aí, no caso, ela vai dar uma seção do condutor de 30 milímetros, no caso, né? Não, a gente não encontrou 6,28 no cálculo. Sim. 6,28 milímetros, ele não é um cálculo exato para os padrões de mercado. Que é que o que a gente faz? A gente procura o próximo de mercado. 6,28 não existe, é um número quebrado. Qual é o cabo que existe no mercado? Existe um cabo do mercado de 6 milímetros. Não vai atender porque aqui é 6,28. Depois do de 6, é o de 10 que está lá no mercado para ser vendido. Você compra cabo de 10. Então, aí, para o seu projeto, entra um cabo de 10 milímetros. Você entende agora? Entendi. Aí, no caso, esse 30 que tem aí... Não, esse 30 não. Esse aqui é um símbolo, 3, sinal de vazio aqui. Aqui quer dizer que é um circuito trifásico. Ah, tá certo. Se for ele tem 3 fases. Então, são 3 cabos de 10 milímetros para atender. Entendeu? Ah, tá certo. Nosso cálculo passou de monofásico do passado para um trifásico agora. Entendi. Entendeu agora? Agora eu entendi, porque eu tava entendendo era esse 3 aí. No caso, ele diz que é trifásico. É trifásico. Então, no caso, vai ser um condutor para uma linha trifásica aí de 10 milímetros, no caso, não é isso? Uma linha trifásica, ou seja, 3 cabos de 10 milímetros, indo para todos esses motores. Professor, o meu aqui deu 10,3. 10,3? Esse segundo cálculo? Porque o primeiro dá 6,28, esse aqui... Esse segundo aqui já é Pronto, segundo. então o segundo dá 10,3 mesmo, porque a gente usou
tudo na maior distância, né? Por quê? Porque ele dá mais confiabilidade. Então, a gente coloca um de 16, para ficar folgado, né? Sempre na sobra, para que esse critério da queda de tensão ele seja admitido, porque ele admite uma queda de tensão máxima. Não pode cair mais do que 4%. Então, se cair mais que 4, não entra nesse critério. Então, ele sempre preza para colocar o próximo maior. Você entendeu? Então deu certo agora o cálculo. Então, pronto. Temos outro exemplo aqui. Desse mesmo daqui, só que agora é outras correntes, né? E aí, ó, a tensão de entrada aqui é 220, né? Uma tensão que eu creio que é monofásica. Deixa eu ver aqui. A tensão monofásica. E aí, ó, vem aqui a mesma linha, com as distâncias aqui até melhores, ó, 10, 15, 5, 5, 5, vai só somando 5, né? E aí a gente começa o cálculo do jeito que começou o outro. Copiando a corrente e a distância 1. E aí a distância 2 se soma com a distância 1. E aí vai ser a linha 1 com 15 metros, a linha 2 com 20 metros, a linha 3, né, com 25 metros, a linha 4 com 30 metros e a linha 5 com 35 metros. Então, aí, essa forma que dá o somatório das correntes, multiplicado pela distância, né, e leva em consideração a queda de tensão. A queda de tensão que ele deixou aqui foi de 2%. Veja que aqui é uma queda de tensão muito... Praticamente, ele quer que a tensão da barra chegue aqui. Uma queda de tensão muito básica, muito baixa, né? E aí ele vem para o cálculo, né? Substitui os valores do jeito do outro. É uma repetição daquele lá. Só que, em vez de ser um circuito trifásico, no final vai ser um circuito monofásico. E aí a tensão daqui de baixo, ó, ela é a tensão de fase já. Entendeu? Não é a tensão de linha. Então, já botou já os 220 aqui, que já está lá, que foi dada a tensão de fase. E aí, ele chegou a essa seção de 2,09. Se a gente procurar no mercado o cabo de 2,09, não vai existir um cabo desse para vender. O próximo cabo maior é um de 2,5 milímetros. Entendeu? Pelo critério lá da NBR, atende também. 2,5 é o cabo para força. E aí a gente encontra pela queda de tensão esse cabo. E aí a gente vai realizar o outro cálculo, né? Como se todo esse cabo aqui tivesse a 35 metros. Aí ele soma todas as correntes, multiplica por 35 e divide pela... Entendeu? Em vez de somar todas aquela 1 a 1, ele somou as correntes e multiplicou pela maior distância, que dá um cálculo maior. Deu 2,93. E para uma seção de 2,93 não existe no mercado. Qual é a próxima? Uma de 4 milímetros. Então, 4 milímetros vai atender esse circuito muito bem. Que não vai cair, assim, que cai uma queda de tensão admitida abaixo de 2%. Assim, a montagem do problema, ela não é mais dificuldade para vocês. Eu falei aqui repetidamente e pausadamente para vocês entenderem cada item que chegou até aqui. E aí eu preciso que vocês me retornem alguma coisa de quem está mais atento, se tem alguma dificuldade a isso. Não, de minha parte, realmente, essa parte aí deu para entender bem direitinho. Até porque eu passo Essa daí ficou de boa. Para mim ficou de boa isso daí. É porque aquela primeira lá é um nível de detalhamento grande. E ela entra dois cálculos. Ela entra esse, que é da queda de tensão, e entra o da capacidade de corrente, né, que é o primeiro. No caso aí, professor, a gente pode fazer qualquer uma das duas opções que vai dar certo aí. Vai dar a resposta. Não. Olha só. Lá no primeiro problema, ele pede os dois. Esse daqui, ele está pedindo um. Entendeu? Ele tá dando subsídio para a gente fazer um. Ó, determinar a seção do condutor mostrando abaixo que são utilizados cabos PVC,
disposto no interior da bandeja. Queda de tensão admitida 2%. Entendeu? Aí aqui, vamos pela queda de tensão, achou, beleza. E essa queda de tensão, quando você, principalmente esse ajuste desse para esse, né, que você coloca como se todos os cabos estivessem na maior distância, somando todas as correntes, ele lhe dá uma folga bem maior. Veja, que ele passou de 2,5 para 4. Então é um cabo quase o dobro, né? Se fosse 5, se existisse de 5 milímetros, seria o dobro. Então a capacidade de corrente aqui aumenta demais. Então essa folga está realmente atendendo aos critérios. Atende aos critérios. Mas se a gente voltar para o exemplo lá, o 1 lá que a gente viu, né? Ele é bem mais complexo mesmo. Ele tem aqui, ó, 9 dados para a resolução do problema, né? Ele diz primeiro que é em PVC, que a potência do equipamento é 10, o fator de potência, a eficiência. Então, ele dá requisito para a gente fazer vários cálculos para contestar um método com o outro, né? Principalmente aqui, ó, determina a seção do condutor unipolar, utilizando o método da capacidade de condução de corrente. E aqui embaixo ele diz, o quadro de distribuição de força tem uma queda de tensão máxima de 3%. Então, ele dá subsídio para que a gente faça por 2 tipos. Ou seja, reforça o cálculo realmente para contrastar esses 2 métodos. E agora eu espero que vocês me digam alguma coisa, se está bom, se precisa melhorar em alguma coisa aqui, para vocês entenderem melhor. Pô, tá bom, hoje tá bom. Hoje foi bom. Essas 2 tabelas aqui, vocês já podem salvar, né? Já vai estar dentro desse material, vou atualizar. Esse material atualiza aquele outro lá, vou botar para o grupo ele, que ele já tem essas 2 tabelas aqui. Deixa eu puxar um pouco para cima aqui, elas sentarem marcadas, né? Aqui ela, ó, é a tabela 42 da NBR 5410, que dá o fator de correção a condutores agrupados em fleixe ou linhas fechadas, né? Linhas abertas ou fechadas, ou seja, os dutos, né? Aí vocês lerem aqui, olhar o método, né? De A a F. O nosso método lá, ele se classificou em B1, então ele está entre A e F. E ele entrou aqui, né? Com 5 circuitos, que ele tinha 4, colocou mais um, ficou com 5. Que deu exatamente esse aqui. Já o outro lá, né? Foi a 35 graus Celsius. Ele deu esse fator aqui, ó. E nosso cabo era de PVC. Se fosse de outro cabo, olha, muda um pouco. Sempre muda, sabe? De PVC para XLPE. Esse cabo aqui é bem mais forte, ele aguenta... Eles são isolados contra chamas, eles são um cabo mais especial. Mas não é todo projeto que ele se enquadra, não, porque ele é muito caro. Novamente, deixo aqui com vocês as dúvidas e quero que vocês também reflitam, novamente, a reflexão de como será o andamento dessa disciplina. Como será, assim, questão da prova, né? Possa ser que a gente, daqui para frente, tenha só aulas online e que a prova seja presencial. Eu creio que, para mim, é melhor ser presencial a prova. Por quê? Porque eu vou estar na sala, vou tirar uma dúvida, vou olhar o que estão fazendo. Se for online, será um trabalho a menos. Eu não vou precisar ir para coisa, mas, entendeu? Aí vocês ficam responsáveis de fazer a prova. É uma questão dessa, com certeza, e aí vocês vão desenrolar e enviar lá para o sistema, né? E eu vou receber e analisar a resposta. Professor, nesse caso é bom que as aulas também sejam presenciais. Mas a gente fica dividido, né? Ficamos divididos porque tem alunos que não vêm para o presencial. Aí a gente fica nessa divisão, faz presencial. É uma das coisas, inclusive, vou até relatar para vocês, a coordenação está reunida para decidir como é que será o futuro
não só dessa disciplina, mas dos outros cursos, porque já está chegando a abertura, né, ao retorno da vida social, do pessoal, aos poucos, já está chegando aí, muita gente se vacinou, como é que ficará, né? E aí eles vão também procurar prefeituras e tudo, para saber também a intenção de retorno perante a prefeitura, para os ônibus voltarem a circular, levando alunos na noite, trazendo e levando, para ver se a coisa volta ao normal, né? Para quem é aluno de escola particular, isso já está naturalizado. Está todo mundo tendo aula normal, trabalhando, estudando, sem aquele maior problema tal, de circulação. Está todo mundo circulando, né? E aí, para nós que é do EAD, né, que ainda estamos assim, por falta de transporte, que a gente já poderia estar normalmente. Eu creio que a instituição ela tem capacidade de absorver todos vocês em sala de aula. Não está acontecendo uma medida que, assim, até o Estado abriu, né, que tem aula. Mas é mais para proteger quem não está podendo vir por falta de ônibus, né? Que é um custo realmente caro, né? Para estar aqui 3 vezes na semana para assistir aula. Isso não é viável para todo mundo. Aí fica a gente está nessa questão, creio que Elson vai dizer alguma coisa para mim e para vocês em breve, e a gente vai discutindo esse assunto, assim, de forma EAD, até nos alinharmos a esses decretos e as prefeituras voltarem. No caso, tem quantas aulas ainda antes da prova, professor? Rapaz, aí você me pegou de cabeça. Essa é a terceira aula. Eu creio que tem mais 5 ou 4 para ter a prova. Vou olhar. Vou olhar lá. Professor, gentileza, dê uma passadinha nos slides aí, até aquela parte do somatório da corrente total, de 103,4. Deixa eu passar lá para baixo. Daquele exemplo 1. Vou passar agora. Onde está? Só para me dar uma olhada aqui no negócio. 103,4. Isso, desse Fasca aí mesmo, exato. Eu achei. Vamos lá. 7,9. Deixa eu somar aqui com vocês. 7,9 mais 26 mais 28,8 mais 11,9 mais 28,1 103,4 metros, não é isso? Que é a metragem de cabo total, do início até o final. Não. Veja só, esse valor aqui, 103,4, é o valor das correntes. Não, das correntes, desculpa. 49 é que é a metragem total, né? Do carro. 49 é a metragem. Pegou a maior, né? 49 é isso aqui, deixa eu mostrar aqui no exemplo. 49 é daqui até aqui, ó. 49 metros, até chegar aqui no motor. Isso. Pegou todas essas correntes, se somou e disse que como se fossem todos esses motores, tivesse tudo aqui nesse canto, na maior distância possível. Então, esse cálculo ele é muito mais confiável, ele dá uma folga muito grande para o projetista. Ele diz assim, pode dormir sossegado, porque aqui, olha, veja que esse cabo cresce, daqui para cá ele cresce. Entendeu? Veja que daqui para cá ele já cresceu, né? Ele era para ser um cabo praticamente de 6, já é um de 10. E de 10 para um de 16, aí é que ele está seguro, né? Está com uma distância totalmente segura. No caso, essas daí são as duas formas para chegar nesse carro, chegar nesse resultado aí. Pode fazer um ou o outro. É assim? O bom, quando você tem artifício, como tem na questão 1, lá é fazer pelos dois e contrastar, né? Pegar aqui e jogar um com o outro. Rapaz, quem é que é o melhor? Fazer. Lá exigia que fosse feito os dois. Aqui, praticamente, ele só deu subsídio para fazer por esse. Porque aqui ele não deu a corrente de projeto, já deu as correntes aqui tudinho, entendeu? Ele não deu eficiência, não deu para a gente achar aquela corrente, né? Corrente corrigida. Ele não deu subsídio para a gente achar a corrente
Deixa eu mostrar até aqui para vocês o cálculo, né? Só subir. Ele não deu fator de correção de agrupamento e ele não deu fator de correção de temperatura, porque não deu temperatura, não deu agrupamento, entendeu? Então, como ele não deu isso, essa corrente de corrigida não existe. É a corrente do projeto mesmo. Ela entra dentro do cálculo e vai pelo método da queda de tensão. Você entende que falta subsídio para fazer aquele cálculo número 1, e aqui a gente só tem como fazer por esse número 2 aqui? Sim, sim. Então a gente vai por onde eles estão dando condições, né? Está dando condição da gente fazer por aqui, faça. E o exemplo, no questionamento do exemplo, é assim. Ele vai questionando você para você chegar lá, vai perguntando as coisas para que você chegue nos valores. Mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, podem falar. Eu vou pegar esse material e vou enviar para vocês. Preciso de vocês aí alguma coisa que não ficou bem amarrado, alguma. O negócio a gente tem que ver exercício, né? Fazer exercício junto para quebrar a cabeça, que só viu esse e até então está tranquilo, né? Vamos ver. Não, esse já está feito, né? Pois é. O ideal seria o senhor passar em sala de aula, né? Fazer uns 2, 3 E a gente exercícios tirava as para dúvidas quebrar a cabeça em presenciais. sala de aula. A gente tentar fazer junto e rola mais discussão, porque pela internet como o senhor sabe, todo mundo sabe, é muito ruim de gerar uma discussão desses cálculos. Eu estou à disposição da instituição. Eles estão em discussão, né, como eu falei para vocês, e aí, em breve todo mundo vai saber o que vai acontecer. Né? Eu espero que vocês consigam tirar o máximo de proveito das aulas online. Se tiver alguma presencial, eu estou aqui para ter a presencial. Eu sou fã da presencial, porque é um contato mais direto, né? Assim, vocês têm mais atenção quando é no presencial, porque aqui na internet eu sei que é um celular para uma coisa e outro para outra coisa, né? E aí vai tirando foco. Vai tirando foco. E fora os meninos, professor, que o senhor está aqui concentrado aqui, chega um menino do seu lado. Chega outro. Meu amigo, não se compara não, cara. E ele quer atenção, o filho quer atenção, o amigo quer atenção, e você não tem, só se trancar, né? Mesmo assim, ainda bate na porta. Exatamente. É bom que nem Yuri falou aí mesmo aí, se a próxima aula, se for presencial, a gente se juntar e discutir mais isso aí, que fica um negócio mais sossegado. As coisas feitas, trabalhadas e botadas no lápis, feitas mesmo, é o que fica. É o que eu disse, do jeito que eu falei para vocês. Como é que eu aprendi isso? Foi repetindo 50 exercícios desses. É mais ou menos a base do que os caras fazem lá. É demais, é maçante. A gente não tem tempo para nada, por quê? Porque é direto estudando, fazendo isso de novo. 1, 2, 3. E o que acontece? Apesar de uma repetição gigantesca dessa, que isso acontece em nível de faculdade, se quem for fazer uma faculdade vai saber que é mais ou menos assim, a gente ainda erra, chega na prova e erra. É o nervosismo, o negócio, tudo. A gente sabe fazer, mas se não tiver atenção, erra. Professor, desculpa aí cortar aí. No caso, o senhor vai passar 2 questões para a gente tentar fazer em casa e na próxima aula seria presencial para discutir elas assim? Vai ser assim? Não, eu não vou definir se vai ser presencial, porque eu ainda preciso de uma resposta da coordenação. Vamos falar em grupo, vamos definir isso em grupo em breve. Quando eu tiver uma resposta, Elison tiver uma resposta, vamos para o grupo passar para vocês. Eu não vou definir agora, exatamente agora, porque, para não dizer, o professor pediu uma coisa, não sei o quê, a instituição, a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu trabalho do jeito que a instituição pedir. Rapaz, se a instituição disser, vai ter presencial e a gente dá ajuda para os outros, faz, sem problema nenhum. Eles tentaram fazer aí, fizeram um bom trabalho, já tiveram uma experiência boa com isso.
Eu não tenho problema. Para mim, o presencial é bem melhor. Entendeu? E é bem melhor. Agora, a gente tem que ver, e a realidade não é a de todo mundo estar aqui todo dia no presencial. Vamos ver o que vai acontecer. Exato. Vocês vão estar reunidas para pensando no melhor para vocês. E aí, de acordo com o que eles disserem, eu estou aqui para somar com vocês e com a instituição para resolver esse problema e deixar vocês cada vez mais capacitados para o mundo do trabalho, que vai acontecer em breve, se Deus quiser. Então, no caso, o senhor vai só passar essas duas questões para a gente tentar fazer em casa, assim ou não? Isso, eu vou pegar esse material, vou enviar para vocês, vou enviar uma tabela da NBS 5410 para vocês também, e vou enviar 2 exercícios por fora. Isso aí vai acontecer daqui para amanhã, entendeu? Aí vocês vão meter o pau a tentar fazer e tal, e nas últimas das últimas, aí não consegui de jeito nenhum, vou procurar o professor. Tá, mas aí é exatamente isso aqui. É esse trabalho que a gente já fez aqui. Entendeu? O gabarito vai ser discutido aí eu pego e vou resolver com vocês juntos, novamente, isso aqui um passo a passo, e vocês vão ver que se acertou, se errou, entendeu? É isso que Primeira, professor, primeira. É isso. Eu vou precisar sair agora, professor. Aí qualquer coisa eu dou uma olhadinha aí, eu assisto o final aí da aula. Viu? Para mim, eu estou ficando aqui só para tirar dúvidas de quem está. Quem tiver dúvidas, aí a gente está tirando dúvidas da galera. Espero que alguém tenha dúvida, fale logo, né? Fala agora, ou se cala para sempre. Desse jeito. Eu também vou dar uma saidinha, professor. Vale. Boa noite para vocês. Boa noite. Mas eu estou aqui. Valeu, pessoal. Boa noite também. Estou aqui para resolver isso. Valeu, Se precisar, vamos às horas. Alguém mais com alguma dúvida? Não, a minha mesmo é só quando fizer os exercícios. Aí pode ser que já era alguma dúvida, entre em contato com o senhor. Eu também. Qualquer coisa eu falo com você aí, professor. Se puderem botar as dúvidas dentro do grupo e vamos discutir no grupo. Rapaz, isso aqui é outra vez. Faz o exercício que eu acho que vai gerar mais dúvida. E quando um outro vai tentar fazer, aí vai tirando as dúvidas. Eu creio que os próprios alunos vão tirar dúvida um dos outros. Eu acho bom quando acontece isso. Se não acontece, eu vou lá e dou uma dica. E vai sair, vai mexer. É uma forma muito interessante de interagir e todo mundo aprender. Então, de antemão, estamos aqui encerrando essa nossa aula e fico aqui aberto às dúvidas, mas, pelo jeito, eu acho que não vai ter mais dúvidas por hoje. Mas estou aqui. Se alguém tiver alguma coisa, pode falar. Não. Para mim é só durante a semana aí. Então, vou dar uma saidinha aqui. Beleza, então. Valeu. Boa noite aí para todo mundo. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu. Segunda-feira.